Puta que pariu! E aí, senhores? Todos vivos? Todos sobrevivemos? Acabamos de passar por um dos dias mais marcantes da história do mercado cripto, um flash crash, que a gente chama, que é uma super queda muito rápido, que pega uma liquidação muito grande no mercado, varre muita gente do mercado. Essa liquidação fez com que algumas altcoins caíssem 50%, 60%, 70%, 80% no intervalo de uma hora. O Bitcoin chegou a corrigir abaixo dos 110 mil dólares. Em algumas corretoras chegou a buscar patamares de 104 mil dólares. Ether, então, nem se fale. O Ether passou por uma correção gigantesca, chegou a buscar os 3.400 dólares. E o mercado voltou muito rápido em poucos minutos, muitas liquidações. Por quê? Porque o Trump voltou com a discussão da guerra tarifária. O assunto tarifas e a guerra tarifária entre Estados Unidos e China voltou. Tinha aliviado o assunto desde julho, quando o mercado retomou esse movimento de alta. O mercado parou de cair da correção que a gente teve no segundo trimestre e emendou um movimento de alta que fez o Bitcoin chegar em 127 mil dólares. E o tópico voltou. E é isso que a gente vai falar hoje. O que mudou no cenário, falar um pouco sobre essa correção. É um vídeo, obviamente, diferente, que eu estou fazendo aqui às pressas. O vídeo programado para esse sábado era outro, que não vai ter minha imagem, talvez não é a melhor qualidade de áudio, mas todo mundo vai estar informado. Então, enquanto roda a vinheta, se inscreve aí no canal. Senhores, antes de começar o vídeo, me disponho 100% aqui para responder as dúvidas de todo mundo e ajudar todo mundo aqui na minha consultoria gratuita, tá? Sei que tem muita gente que deve ter perdido dinheiro nessa queda, com certeza todo mundo perdeu dinheiro, mas pode haver perdas irreparáveis, como por exemplo a alavancagem, e eu sempre me disponibilizo para conversar com vocês, tirar dúvida de vocês e dar algum direcionamento de forma gratuita no WhatsApp, tá? Primeiro link na descrição, você tem esse formulário, que é um formulário que você preenche em 2 minutos, coloca como está a sua carteira e as suas dúvidas, e eu te retorno aqui em até 15 dias, mas todo mundo que respondeu o formulário desse vídeo, eu vou fazer de tudo para responder muito mais rápido e tentar entrar em contato esse final de semana, no mais tardar começo da semana que vem, tá? Sei que tem muita gente desesperada e minha forma de ajudar vocês aqui é, primeiro, produzindo conteúdo gratuitamente, segundo, conseguindo conversar com vocês no WhatsApp, me coloco à disposição, vou passar a próxima semana conversando com todo mundo. Passei as últimas horas, estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, passei as últimas horas conversando com todos os meus clientes e passando direcionamentos, compras na carteira de cada um deles, mas também estou aqui para ajudar vocês da forma como for possível, beleza? Primeiro link aqui na descrição, espero vocês para a gente conversar ao longo dos próximos dias. Agora, sem mais enrolação, bora começar a falar sobre esse movimento do mercado cripto. O que aconteceu, tá? O que aconteceu com essa correção? Não foi só em cripto, foi no mundo todo. A gente passou por um dos maiores movimentos de correção generalizada nos mercados em muito tempo. A queda de hoje ela foi comparada à queda do Covid no mercado cripto, tá? Foi um dos movimentos de queda de liquidação dos maiores da história do mercado, talvez, se não o maior. Eu vou mostrar alguns dados bizarros aqui para vocês, tá? O mercado ele começou a desgringolar, o mercado começou o dia bem, começou a sexta-feira bem, começou a desgringolar quando o Trump resolveu fazer esse textão aqui na rede social dele, lá na Truth Media, enfim, falando sobre a China. E ele falou algumas coisas aqui, que a China, lembrando, tá, gente, começou a guerra tarifária lá em março, abril, e cerca de entre julho e agosto, a gente teve a pausa das tarifas entre Estados Unidos e China. As pausas já estavam feitas, né, mas rolou uma prorrogação entre Estados Unidos e China na guerra comercial para que eles costurassem, chegassem num acordo. Eis que o Trump ele faz esse textão aqui falando que tem muita coisa acontecendo na China, muita coisa estranha, que eles estão se tornando muito hostil, tá, contra os Estados Unidos e contra o Ocidente, que eles estão sob o controle da produção de terras raras, que a gente sabe que é um componente essencial na indústria de tecnologia, de chips e na indústria militar, tá? E, enfim, fez diversas acusações contra a China. Ele falou aqui em alguns momentos, né, que a relação deles com a China nos últimos 6 meses foi boa, mas ele falou, eu sempre suspeitei que eles estavam mentindo, só que agora eu consegui provar isso, e ele não explicou por quê, e ele falou, não tem nenhum jeito da China deter os bens, os magnéticos, né, os metais, os elementos essenciais para a produção industrial no mundo e ter um monopólio disso.
Enfim, o modo Trump de agir, de se negociar aqui, fez diversas acusações e falou que cancelou a reunião que ele faria com Xi Jinping daqui 2 semanas. O mercado começou a corrigir nesse momento, o Bitcoin saiu ali dos $122 mil para os $117 mil, tudo começou a corrigir bastante, com medo de que essa questão da guerra tarifária entre os dois países voltasse à tona, né? A gente consegue ver aqui a primeira grande correção do S&P. Eis que logo em seguida tem o segundo impacto e aí sim o negócio fica doido e aí sim a porrada vem. O Trump faz uma segunda postagem anunciando uma tarifa de 100% contra a China, começando no dia 1º de novembro. Então, olha só, 20 dias para eles renegociarem. É o modelo Trump de negociação, né? Uma tarifa de 100% contra a China, começando no dia 1º de novembro, e controles de exportação em qualquer software crítico em relação a exportações feitas para a China, beleza? E aí deixa eu ver, it's impossible to believe that China would have taken such an action, but they have, and the rest is history. E ele fala a mesma coisa, né? Ele fala, cara, aqui a China, ela mentiu contra a gente, e é impossível de acreditar que eles teriam feito alguma coisa desse tipo contra a gente, mas eles fizeram, e o resto é história. Enfim, diversas acusações vagas aqui, que é até difícil a gente parar aqui, analisar e fazer alguma suposição de fato por trás disso, mas de fato são diversas acusações e uma pausa no acordo que os dois países teriam e a volta da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a pausa que tinha feito o mercado retomar o otimismo, agora uma possível volta dessa guerra comercial. Mas algumas coisas que eu quero destacar aqui, tá bom? Primeiro, a tarifa não vai começar agora. A tarifa vai começar no dia 1º de novembro. Isso é à toa? Não. Obviamente isso não é à toa. Isso é tudo muito bem pensado. Por quê? O Trump ele tinha falado que ele tinha cancelado sua reunião com o presidente Xi Jinping, tá? Porém, depois ele lançou que talvez eles ainda teriam essa reunião. We might still have the meeting. E é o modo Trump de agir. Fala, volta atrás, blefa. A gente viu isso durante o primeiro semestre desse ano, de muitos blefs, muitas ações em que o Trump voltava atrás muito rapidamente. Então acusava o país, atacava o país, depois voltava atrás. A gente viu isso na própria relação do Trump com Lula aqui no Brasil, a gente viu isso várias vezes com a China. No primeiro semestre, o mercado estava muito movido a notícias, muito movidos a headlines, manchetes que saíam de falas do Trump, tweets do Trump. Até saiu aquele meme, né? A sua análise de mercado, a sua análise macroeconômica não aguenta um tweet meu. Como se todo o mercado, nenhuma análise servisse, porque o Trump poderia fazer um tweet e quebrar todo o mercado. Ele estava quietinho em relação a essa questão da guerra tarifária há algumas semanas, alguns meses, na verdade, mas voltamos ao modus operandi tradicional do Trump. A análise é de que muito provavelmente o Trump não estava conseguindo, ou nem chegou a ser feito, né, negociações entre Estados Unidos e China, ou que as negociações estavam travadas em algum nível, e ele partiu para o modo ataque, aquele modo de atacar e depois ver o adversário recuar e chegar ao meio termo, tentar chegar ao meio termo. É um modo de negociação que a gente viu ser amplamente discutido, amplamente feito durante o primeiro semestre desse ano e infelizmente é um modo de negociação extremamente ruidoso, né, que causa muito barulho, muito estresse no mercado, que o mercado nunca sabe se o cara está falando sério ou se o cara está mentindo. A grande questão aqui, o pessoal até fez algumas brincadeiras aqui falando, né, qual que é a chance do Trump postar no domingo o seguinte: fiz uma boa videochamada aqui, fiz uma boa ligação com o maravilhoso presidente Xi Jinping e a nossa relação nunca esteve melhor. Estou ansioso para a nossa reunião daqui 2 semanas. Muito obrigado pela atenção. Então a pessoa até fez essa brincadeira, né, que a chance dele sair no domingo postando esse tipo de coisa, de que, meu Deus, eu amo Xi Jinping e que bom que ele recuou e nós estamos conversando agora, é uma chance muito grande, né? Infelizmente, o que a gente está acostumado a ver. E a gente tem esses dois cenários a partir de agora. A gente tem o cenário, de fato, uma ruptura comercial entre Trump, entre Estados Unidos e China. Esse é um cenário que pode causar mais estresse no mercado, de um ponto de vista de aumento de inflação, principalmente, e afetar as probabilidades de corte de juros. Não sei como o Fed, sendo bem sincero aqui, tá? Não sei como o Fed reagiria a isso, tá? Porque a gente sabe que a inflação dos Estados Unidos ainda está alta e o Fed poderia utilizar essa guerra comercial
como um argumento para falar, não vou cortar juros porque agora a gente tem um novo fator aqui, que é essa nova tarifa e ela pode fazer a inflação subir mais, então não tem motivos para eu cortar juros. Acredito que no curto prazo a chance disso minguar os cortes de juros é pequena, porque a gente sabe que a situação do mercado de trabalho, do desemprego nos Estados Unidos, ela é bem agravante, então muito provavelmente a posição do Fed seria de vou continuar cortando juros, porque o mercado de trabalho está muito ruim, eu não posso deixar ele colapsar, essa é a minha prioridade, mas se a inflação voltar a subir por conta dessa questão com a China, eu vou segurar os cortes de juros, eu serei mais cauteloso, tá? Então, no curto prazo, a chance dessa briga minguar os cortes de juros é pequena, mas ainda assim é um risco que passa a ser um risco mais de longo prazo, de eventualmente a gente ver uma inflação reacelerando daqui 6 meses e isso começando a impactar o ciclo de corte de juros de uma forma mais relevante. E aqui só trazendo, olhando para S&P especificamente, né, na verdade o QQQ, que é um indicador mais de ações de risco, tá, da Nasdaq, mostrando esse movimento de correção ao longo do dia, né, então, cara, primeiro o primeiro tweet do Trump, depois o segundo tweet do Trump, e depois, não, cancelei minha reunião não, ainda vou falar com o Xi Jinping, e aí o mercado se recuperando e voltando quase no mesmo patamar do segundo tweet. O que nos resta agora é esperar as próximas notícias, e nem notícias, né, esperar os próximos tweets do Trump, torcer para o Trump ter um final de semana tranquilo e as próximas notícias serem positivas, mas como eu falei, eu abordei muito esse tema durante a guerra tarifária, tá? E eu não sou nenhum especialista em comércio internacional, comércio exterior, guerra tarifária, mas tenho especialistas macro no meu time, tá? E acompanho muito o que os especialistas, principalmente lá de fora, falam. Todo mundo precifica que a chance de uma ruptura total comercial entre Estados Unidos e China é uma chance muito pequena, é uma probabilidade quase que minúscula, e a chance do Trump querer isso é muito baixa. Então, isso me parece muito mais uma reação desproporcional no mercado do curto prazo, tá bom? E uma oportunidade, uma janela de oportunidade. A reação em cripto foi, de fato, muito desproporcional. Por quê? Mercado com pouca liquidez, porque isso foi num momento fora do horário comercial, pouca liquidez para as altcoins, principalmente. Eu venho destacando esse problema quando umas altcoins não tem liquidez suficiente para as altcoins, por isso que elas têm apanhando tanto, e muita liquidação. Colocando alguns números aqui na tela, tá? A gente viu desde o começo desse ciclo a segunda maior liquidação de Bitcoin, tá? O segundo maior movimento de liquidações para o Bitcoin especificamente, e em termos de liquidações totais em cripto, durante o colapso do FTX a gente teve 1,6 bilhões em termos de liquidação. Hoje, sexta-feira, a gente teve 8 bilhões. O que é a liquidação, Gabriel? É quando o cara está alavancado, é quando o cara está com uma ordem ali alavancado, operando com dinheiro emprestado e o preço cai muito, ele é obrigado a zerar a sua posição, na verdade ele perde todo o seu capital. Então a gente acabou de passar por um dos momentos, talvez o dia da maior liquidação, o dia que investidores criptos mais perderam dinheiro na sua história. Complicado, né? Complicado, fica o lembrete aqui. Cara, tipo assim, quer operar derivativo? Opera com stop loss, né? Ou não opera derivativo. Eu não opero derivativo com os meus clientes, eu sempre opero spot. O pessoal fala que best thing you can do is buy spot. A melhor coisa que você faz é operar spot, comprar cripto mesmo. E não ficar operando derivativo, não ficar operando alavancado, que no mercado como o mercado cripto, de vez em sempre vai acontecer um cisne negro, vai acontecer um evento como esse, tá? Em termos de magnitude, outro dado também, esse foi a maior queda em termos de magnitude do Ether desde a quebra da FTX. Quebrou, voltou, tudo bem, mas complicado, né? Complicado um movimento desse. E a depender das próximas notícias que saírem, as próximas falas do Trump, existe sim espaço para uma continuação da correção, existe sim espaço para o mercado cair mais nesse curto prazo. Tá? Eu entendo que a gente agora entrou num patamar, num cenário, num espaço de tempo muito, muito sensível, que qualquer tweet, qualquer notícia vai fazer muito preço, vai mexer muito com o mercado e com o ânimo dos investidores que já estão extremamente sensíveis. Então, curto prazo, o cenário é mais de cautela. Como que eu me posicionei nesse curto prazo, tá? Eu tenho caixa na minha carteira, tenho caixa na carteira dos meus clientes, fizemos compras pontuais em algumas criptos, tá? Que sofreram mais ou que a gente achava que fazia sentido nesse momento.
Passei as últimas horas do meu dia recomendando essas compras e fazendo essas movimentações. A gente realizou boa parte de lucro, tanto na minha carteira quanto na carteira dos clientes, quando o Bitcoin bateu ali acima de 120 mil dólares, quando Solana bateu seus 250, Ether bateu seus 4.800. Então a gente estava num cenário geral com uma gordura de caixa muito legal. Tá? Isso protegeu bastante a gente na queda e fez com que a gente conseguisse ali realizar boas compras. Por que compramos? Porque eu enxergo que o cenário continua positivo, tá? Gabriel, o último vídeo aqui do canal foi sobre o possível último trimestre explosivo para cripto. Eu mantenho minha tese. Eu mantenho minha tese de que o último trimestre vai ser muito positivo e que toda essa queda ela vai voltar. As criptos vão recuperar os patamares anteriores de preço. Porque, como eu falei, a chance de uma ruptura completa entre Estados Unidos e China, na minha visão, é muito pequena, tá? Pode ter muita briga no curto prazo, mas no longo prazo eu entendo que esses dois caras vão chegar num acordo, beleza? E, principalmente, a chance disso daqui minguar um cenário positivo macro, de corte de juros, principalmente, é um cenário, é uma probabilidade baixa, tá bom? Então, o cenário macro de médio e longo prazo, que é o cenário que eu visualizo e que eu comentei no último vídeo para os próximos 3 meses, ele se mantém. Então, eu enxergo como uma janela de oportunidade, uma bênção aqui para quem tem caixa, para quem conseguiu movimentar e fazer boas compras nesse momento de mercado, tá bom? Fechando com esse tweet aqui de histórico, apenas março de 2020, quebra do Covid, e maio de 2021, quebra não, mentira, maio de 2021 foi quebra depois do banimento do Bitcoin na China, mas Tesla parando de aceitar Bitcoin. Comparado em termos em uma carnificina nas altcoins. O que aconteceu nas altcoins foi bizarro, tá? Eu vi na minha frente ali Ethereum sair de tipo 0,6 para 0,1 e depois voltar para 0,3, 0,4. Eu tô meio perdido nos números, mas foi esse grau de magnitude em um intervalo de 20, 30 minutos, tá? Sempre possível que dessa vez seja diferente, mas em ambos os casos foi um bom momento para se estar otimista. Quando o mercado passa por um flash crash desse nível, normalmente são bons pontos de compra, pensando no longo prazo. Tenha isso em mente, eu fiz minhas compras, eu terei paciência. Se você está com qualquer dúvida, isso daqui obviamente não é uma recomendação financeira, tá? Mas é a minha visão do mercado e é o que eu estou fazendo na carteira dos meus clientes. Gabriel, estou com qualquer dúvida, estou desesperado, não estou dormindo bem? Primeiro link na descrição, me chama no WhatsApp, vamos conversar, vamos tirar suas dúvidas e principalmente, pessoal, ignorar ruído de curto prazo e focar principalmente no longo prazo. O mercado cripto é isso. Infelizmente, o mercado de tão alto risco como o nosso, existem momentos como esse. Eu também não queria que fosse assim, mas é o que a gente aceitou, né? O mercado de alto risco, que tem grande chance de retorno, que você vê ali Bitcoin fazer 10 vezes em 5 anos, ele tem seus contras, né? Não é só pontos positivos. Infelizmente, é o tipo de coisa que a gente aceita passar numa sexta-feira à noite, num sábado de manhã, assistindo esse tipo de vídeo. E, de verdade, se você não conseguiu lidar tão bem com essa queda, talvez o mercado cripto não seja para você. Mas eu acredito que seja, é só questão de se acostumar e entender que esses momentos desesperadores no curto prazo podem se tornar grandes oportunidades de longo prazo, beleza? Primeiro link na descrição aqui embaixo, conversa comigo no WhatsApp e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal e deixar o like, beleza? Até o próximo vídeo, que no caso é amanhã, até domingo.